Carlos Rúgula é o nosso convidado de hoje. Carlinhos, muito obrigado, viu, por aceitar o nosso convite e participar aqui do LP Informativo. Ô Edson, a gente que agradece o convite. Fico feliz aí por estar podendo ser entrevistado por você, pelo LP Informativo. Eu que agradeço. E olha, Carlinhos, você estava me contando que você é de Laranjal Paulista mesmo, né? Conte pra gente como que foi sua infância. Sim, Edson, eu sou nascido e criado aqui, família toda aqui. Não dá nem para fugir, porque tá tudo aqui em Laranjal. Minha infância, posso dizer que foi uma infância ótima, né? Independente que de algumas dificuldades financeiras, mas a gente sou o quarto, eu sou caçula de 4 filhos, né? Minha infância foi toda praticamente na Júlio Prestes, naquela região lá da Vila Tota, então foi crescido lá com muitos amigos, com muitas brincadeiras de rua, né? Sempre, lógico, estudando, né? Porque o pai e a mãe sempre puxavam nisso. Comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Meu irmão tinha uma fábrica de gaiola, junto com o sócio dele, e eu estudava de manhã e à tarde eu ia lá ajudar a tecer as gaiolas. E lógico que isso era bom, porque no final do mês sempre tinha um dinheirinho extra. Com certeza. Né? E desde lá nunca mais parei de trabalhar. Estou com 47 anos hoje, eu falo até brinco, desde os 10 trabalhando, já estou com 37 trabalhando, está na hora de aposentar. Mas acho que a gente tem um tempinho para queimar ainda. E olha, atualmente você administra a Vicamp, né? Eu quero que você me conte como que teve algum convite para você, como eu posso dizer, ajudar ali a administrar. Como que foi o início de tudo, Carlinho, lá atrás? E que ano mais ou menos que isso aconteceu também? Na Vicamp, Edson, eu já estou vai fazer agora 23 anos que a gente está lá na direção da Vicamp. A Vicamp, ela vem de uma divisão da Calvip, que já existia a Calvip, mas quando o meu sogro dividiu no anos 2000, que veio a divisão, ele me convidou para trabalhar com ele, porque ele sempre cuidou da parte mecânica e a parte administrativa, ele achava que eu poderia ajudá-lo. Eu fiquei em cima do muro, porque eu estava na prefeitura naquela época, era concursado, e foi justo na troca da gestão do prefeito Roque Lara, que ele estava para ser reeleito, que foi quando que podia pela primeira vez, né, com a mudança de 99 da lei da responsabilidade fiscal, que poderia já ter reeleição, porque antigamente não podia, né? E que aí o Roque foi o primeiro prefeito a tentar a reeleição, e daí ele acabou não ganhando, que daí na época ele perdeu para o Roberto Fugrini. E desde lá então o Roque não queria que eu saísse da prefeitura, porque ele queria que eu ficasse lá sendo o tesoureiro dele. Mas aí no andar da carruagem acabou perdendo a eleição. Eu, como era concursado, fui falar com o Roberto, né, no ano 2000, já no primeiro mês, nos primeiros dias do Roberto. Fui lá conversar com o prefeito Roberto, explicar a minha situação. E aí eu consegui 2 anos de licença, sem vencimentos, né? Porque eu também tinha minha garantia lá de concursado na prefeitura, porque eu ia com novos ares da minha vida, com novos aprendizados, que eu não sabia se eu ia também... Quanto tempo na prefeitura? A prefeitura foi 10 anos e um mês. 10 anos. Entrei lá com quase 15 anos e saí lá de 24 para 25 anos de idade. E aos 17 anos eu prestei concurso, na época do prefeito Air, e prestei concurso e lá eu estava como oficial administrativo, que era a minha função. E olha, Carlinhos, antes da gente entrar na parte política, já adiantando, né, para aquele jovem empreendedor, aquele que quer crescer no futuro, né, qual que é a dica você, né, como empresário, passa para esses jovens aí que estão nos assistindo também? Então, Edson, foi até bom você fazer essa pergunta, porque na prefeitura, quando eu entrei lá com 15 anos, na época a gente era chamado da saudosa dona Florinda, ainda com 102 anos, aí tá firme e forte, ela cuidava da guarda mirim. E eu entrei como guardinha na prefeitura, que hoje são os menores aprendizes, né? E desde então, eu tive o prazer agora, alguns meses atrás, eu fiz uma palestra para os menores aprendizes, que na época eram os guardinhas da minha época, né? E eu fiz uma palestra para eles que foi muito gratificante para mim, que eu
me vi lá no lugar da época deles com meus 15 anos de idade. Legal. E porque eu sempre passei para eles, é sempre persistir, lutar, não deixar o colega ou alguém da família ou alguém à nossa volta achar que nós somos fracassados. Cara, não se deixe levar a isso. Você também é uma pessoa jovem, lute pelos seus ideais, lute. Eu falo que cair faz você levantar mais forte. Eu caí muitas vezes, como jovem. E até hoje a gente cai, mas eu falo que cada vez que a gente levanta, que nós levantamos, a gente levanta mais forte. E com fé em Deus, sabe? Eu falo que você tem que ter sempre um ser que você busque. E a fé em Deus, o apoio da família, sabe? É muito importante, entendeu? Então isso faz a gente sempre ter conquista. Hoje tenho a minha própria família, tenho 2 filhas que são, nossa, as paixões, as minhas 2 paixões. Então, vou sempre lutar e não desanimar, é um dos pontos. Com certeza, Carlinhos. E olha, falando agora de política, né? Carlinhos é vice-prefeito aqui de Laranjal Paulista, mas o convite à política não começou agora, né, Carlinhos? Você está me contando lá atrás já, onde tudo começou. Bom, de lá atrás até hoje, né? Como que foi para você? Então, Edson, eu sempre, como eu já comentei com você algumas vezes, eu sempre gostei do social, né? Eu faço parte do nosso asilo, coincidentemente também há 23 anos, e adoro aquela entidade, né? Já fui presidente, secretário, tesoureiro, já fui um pouco de tudo, aí estamos lá até hoje firme e forte com a nossa equipe lá. E sou do Lions Clube, do Lions há 21 anos, então sempre jovem já participando dessas coisas. Mas eu nunca me via entrar na política. Fui convidado pela primeira vez na vida pelo, como disse, o prefeito na época, o Roquelar, convidou para mim ser candidato a vereador. E eu me lembro que eu estava filiado a um partido que na época o Narciso Pieroni da Dinâmica FM, ele era vereador. E em 1996, eu também era jovem, fui filiado ao partido que é o partido do PTB, que ainda existe até hoje, que é o 14, né? Mas eu falei, foi bom estar filiado, porque às vezes a gente na época era convidado para trabalhar nas eleições, tudo, então você filiado a um partido, você acabava escapando um pouco dessa responsabilidade por ser eleição, final de domingo, sempre aquelas coisas, né? E daí o Roque me convidou por ser vereador, eu não aceitei, falei, Roque, estou longe fora disso, acho que não é meu forte. E na época também fui convidado pelo prefeito Heitor. Me chamou lá até para ser candidato a vereador, ou até suposto um futuro vice dele. Porque na época o vice dele ainda era o Teté, mas ele ia para a reeleição. Inclusive, ele ia para a reeleição com o próprio hoje atual, o prefeito Alcides. E o prefeito era o Heitor. Então ele me convidou, falei, Heitor, não aceito, não é nem para vereador, nem para vice, não é meu forte. Eu falo que às vezes começa a falar não. Tem um ditado que às vezes eu brinco, que a gente gosta para cima, vem cair na testa. E depois fui convidado pelo prefeito Alcides, e eu fiquei até lisonjeado, agradecido. Eu falei, prefeito, ele estava indo para a reeleição, que é o vice dele atual na época, na época era o Air. E eu falei, prefeito Alcides, eu não, acho que não, foi. Aí um dia eu conversei comigo mesmo em casa, eu sozinho na minha casa, conversei no espelho, eu falei, vou aceitar, e até então se ia continuar o Air não ia, tinha também a questão que o Air era do outro partido, que tinha as convenções, não sabia se o partido continuava no apoio do prefeito Alcides, que é normal na política isso. E o prefeito e o vice, que era o Air, que talvez fosse para vereador, tinha todos uns trâmites lá de conversas, né? E eu falei para o Alcides, mas nos 45 do segundo tempo, falei que se ele precisasse, que ele podia contar comigo. E aí, quando veio as eleições, a gente fez a nossa campanha, e o Alcides acabou se reelegendo, e eu acabei estando aqui hoje como o vice-prefeito de Laranjal Paulista. Há 2 anos já passou? Exatamente, Edson. Então, rapaz, eu estava pensando nisso esses dias. 2 anos aí e já 1 mês. Muito bem. Esse aqui já é vice-prefeito. Eu confesso que eu estou gostando. Não é fácil. Sabe por que não é fácil, Edson? Porque
eu fui, na verdade, aceitando entrar na política meio que contra tudo e contra todos. O que é contra tudo e contra todos? Família, sócios, amigos. Oh, você é louco, política. Política é tudo, não tem fama boa, isso que tem, você não precisa disso. Mas aí eu pensei, conversando com alguns outros amigos, se eu for pensar que política não presta, ou que a visão que é o que a pessoa tem no político, se eu pensar igual, porque nunca as pessoas boas vão estar na política. Então eu acabei aceitando por causa disso. Eu falo que estou gostando, mas ao mesmo tempo eu tenho muita dificuldade com a política pública, porque eu venho de uma empresa privada. E como eu disse, na empresa privada você manda, na empresa pública você tem que andar conforme a lei. Quem manda é a lei. Então não tem como eu mudar essa cadeira sem eu saber se eu posso mudar. E numa empresa pública eu posso. Desculpa, na empresa privada eu posso, já na pública já é mais complicado. Então você acaba... E às vezes a cobrança da população, das pessoas, não entende isso. Então a gente é cobrado achando que, por que não faz isso, por que não faz assado? Então você tem que saber ter esse jogo de cintura na política. E lógico, trabalhar junto com a nossa equipe, junto do prefeito, que eu me vejo aí um vice-atuante, né? A gente tem uma boa conversa com a Câmara, uma boa conversa mesmo com os opositores, que eu falo também, a oposição é soma nessas horas, viu? Então eu me vejo eu acho que nessa parte o papel está sendo bem feito. Vejo a gestão do prefeito Alcides, nesse segundo mandato, um pouco melhor que a primeira, tá? Que tem muitas coisas boas para sair ainda. Temos aí o prefeito Alcides, que é um médico, né? E também pelo amor que eu vejo que ele tem para a cidade. Então a gente está num trabalho aí bem junto, uma equipe boa, entendeu? Não é fácil, porque dependemos de pessoas, dependemos do próprio funcionalismo público, entendeu? Então, mas a luta é constante. Mas eu vejo que as coisas que a gente consegue, vai atrás, essas conquistas são gratificantes. E na política, Edson, eu conhecendo muitos políticos, não questão só de prefeitos ou vereadores, mas deputados, entre outras pessoas, próprio o contato que a gente tinha com o governador Rodrigo Garcia, agora já teve contato com o Tarcísio. Então eu vejo que são pessoas boas na política. Então a gente vendo isso nos fomenta em estar na política, vendo que tem pessoas boas, tem pessoas honestas, pessoas que querem fazer pelo seu estado, pelo seu município, entre outros. Fugindo do protocolo de pauta, você pretende ficar na política ainda um bom tempinho ou ainda está pensando, vai pensar? Olha, Edson, é uma incógnita, sabe? Eu acho que eu falo que eu tenho que cumprir o meu mandato agora, que é essa obrigação, né? E a minha satisfação de estar. Ao futuro de uma política, eu falo que depende muito de ver como está a situação, dependemos de pesquisas, dependemos de como será os outros candidatos, mas eu acho que talvez continuasse na política sim. Eu acho que continuaria na política sim, tranquilamente, por mais que às vezes canse, por mais que às vezes a gente veja que a gente é cobrado de uma coisa que a gente não consegue ser tudo aquilo, mas eu falo que por conhecer pessoas boas, a política ainda acaba valendo a pena. Não a questão financeira, porque essa questão financeira ela vem na consequência. Hoje, como tem uma administração paralela e tem um ganho, e tem a nossa empresa, nosso negócio, então a política, para mim, ela acaba sendo uma coisa gratificante, sabe? É mais pelo poder estar ajudando a cidade, melhorando a cidade, porque eu sempre falo para meus amigos, a cidade indo bem, o meu comércio vai bem, o seu comércio vai bem, então todos ganham, entendeu? Realmente. Olha, Carlinhos, gostaria muito de ficar conversando com você aqui, mas o nosso tempo é curto, então já adiantando, convido você para voltar outras vezes aqui para outros bate-papos. Não, é tranquilo, a gente agradece. E agradeço você também, né, pela participação. Fico feliz pelo convite, novamente, como disse no começo. Então, conta com a gente, tá bom? Forte abraço a todos.